Quero demonstrar para vocês aqui agora essa máquina na qual nos permite realizar um drop mecânico. O que acontece? A anilha ela está mais distante do eixo. Dessa forma, torna a carga mais pesada. A gente tem esse sistema aqui dessa alavanca que ao acioná-la, a anilha desce, ficando mais próxima do eixo, permitindo assim a realização de um drop mecânico. Vou demonstrar para vocês aqui agora, na prática, como é que funciona. Vou realizar minha série. No momento em que eu chegar à falha, eu vou acionar essas duas alavancas, as anilhas irão descer, dessa forma, mais perto do eixo, a carga fica mais leve e eu consigo realizar um drop mecânico. Uma maneira muito prática de se realizar um drop sem necessitar de ajuda de um parceiro. Fica a dica. Muito bem. O objetivo do drop mecânico é permitir mais repetições, aumentando o volume do trabalho, que se fala tanto em volume, né? E esgotar a possibilidade de produzir movimento, esgotando todas as fibras musculares com estímulos elétricos que são variados. Afinal, cada tipo de estímulo promove uma atividade eletroneuroproprioceptiva, preferenciando subtipos de fibras musculares. Existem infinitos tipos de subtipos de fibras musculares. Na máquina de alavanca variável da Academia Evolution, aí demonstrada pelo Juninho, a alavanca é interresistente ou de segunda classe. Uma alavanca muito eficiente. Observe isso aqui, ó. Esse pequeno esquema que eu fiz. Isso aqui é a alavanca lá da máquina do Juninho, o eixo. Aqui a manopla, onde ele aplica a força com o uso da interação das articulações do ombro e do cotovelo, porque o cotovelo também estende, ou seja, é um movimento biarticular. E aqui a primeira força aplicada, que eu chamei de F1, e a segunda F2, quando a anilha percorre o caminho do momento mais afastado ao eixo, daí ela desce para uma posição mais próxima do eixo, ou seja, aqui a sobrecarga e a força que você tem que imprimir é maior do que aqui. É uma coisa simples de se fazer. Lá no curso online, Mecânica da Musculação, uma visão prática, vocês aprendem a fazer essa conta. Dá para saber exatamente qual que é a força empregada aqui e qual que é a força empregada quando a anilha está mais próxima, para que você não tenha que imaginar. Você sabe que a sobrecarga é menor, mas se você quiser saber exatamente, se você colocar 10 kg aqui, qual que é a força empregada na manopla? E se eu jogar esses 10 para cá, qual é essa mudança em percentual de carga? Isso muitas vezes é muito importante que você saiba, a fim de que você possa reger o treinamento aí dos seus alunos, dos seus atletas, de uma forma mais assertiva, não na base única e exclusivamente da imaginação. Nós temos essa intuição, mas muitas vezes você tem que saber exatamente isso para, antes de mais nada, não lesionar o seu atleta, não lesionar o seu aluno. E olha que isso acontece, tá? Bom, já no corpo humano, o cotovelo em extensão, na fase concêntrica, nele nós temos uma alavanca de primeira classe ou interfixa, a mesma aqui do pescoço. E no cotovelo, a alavanca de terceira classe ou interpotente, a mesma alavanca do cotovelo em flexão, tá? Observem que existe a alavanca da máquina e a alavanca do corpo humano. Ambos, a máquina e o corpo humano, em interação, uma interação perfeita, ou seja, é a mecânica e a cinesiologia em alta interação, tá? Glorificando o que se apelida aí de biomecânica, mesmo não havendo interação mecânica alguma, ao menos até agora. Você começa a ver essa interação do corpo humano e da máquina. É lógico, os alunos que já fizeram o curso Mecânica da Musculação
já sabem disso. Muito bem, nós vimos na postagem anterior o drop mecânico postural. E agora nós vimos apenas o drop mecânico da máquina agindo no corpo humano. No drop mecânico e postural, você pode ter a interação da máquina também com o corpo humano, mais a modificação angular do seu corpo humano, fazendo com que varie a forma de tensão no músculo, principalmente através do alongamento. Quanto mais alongado você trabalhar o seu músculo, mais você trabalha as fibras ao longo de todo o ventre muscular, da origem à inserção. Tá? Quando você passa a compreender essas interações, quando você analisa em separado a máquina, você analisa em separado o corpo humano, daí você passa a ter uma visão mais completa, uma visão mais integral do treino como um todo, partindo assim de uma forma de visualização muito mais técnica da sua profissão ou daquilo que você mais gosta de fazer, que é a musculação, e você passa a não caminhar mais nas escuras, né? Porque a gente vê muita coisa sendo feita por aí que é um caminho às escuras. Vamos deixar como está para ver como é que fica, sem uma análise mais profunda. Eu sempre digo para vocês, né? Se você quer obter uma visão completa, então você tem que se aprofundar um pouco mais em certos assuntos. É a diferença do pedreiro e do engenheiro. Tá? O engenheiro ele tem que saber fazer tudo que o pedreiro faz. Uma boa faculdade de engenharia ensina os engenheiros a cimentar, a construir um muro, a fazer buracos, ou pelo menos uma ótima faculdade deveria fazer isso. Você tem que passar pelo serviço de servente do pedreiro, de mestre de obras, até chegar na engenharia. O engenheiro, a diferença é que ele sabe exatamente a profundidade que você tem que fazer uma fundação, o tipo de mistura naquela concretagem. Então você tem que conhecer aquele assunto mais a fundo, para apenas, não, eu apenas acho que. Não tem acho que não, porque se você ficar nessa do acho que, você edifica um prédio, o prédio vai para o chão, destrói o prédio inteiro e mata as pessoas. Não pense que na atividade física é diferente, porque não é não, tá? Um erro pode custar aí a integridade física ou até a vida aí do seu aluno, tá? Então é muito importante que a gente se aprofunde um pouco mais, que a gente conheça um pouco mais daquilo que nós mais gostamos, e para isso só existe uma saída, o conhecimento. O conhecimento liberta, tá? A fisiologia do esforço, a anatomia, a mecânica, a biomecânica, que é a interação justamente da cinesiologia e da mecânica, só que infelizmente aí algumas pessoas vêm fazendo o curso de cinesiologia chamando isso de biomecânica. Até agora, tá? Então essa é a modesta colaboração do professor. Tem um curso online, tem os cursos presenciais, que no mínimo despertam o interesse para que as pessoas possam ir atrás de um conhecimento um pouco mais profundo, tá? Forte abraço, ótimo treino para todos vocês.